Foi? Sejam bem-vindos, Resiliência Cast, o podcast onde a gente traz grandes mestres, professores, amigos. Já vou apresentar nosso convidado que chegou aqui e a gente já tem uma amizade muito grande, é de uma família muito querida, mas é o podcast que a gente traz histórias, dicas para você colocar em prática e fazer isso acontecer. Tudo que a gente falar aqui, eu venho sempre dizendo, pega um pouquinho, coloca em prática, se você aprendeu, replica isso para o mundo, porque a gente está precisando desse exército do bem, de pessoas que trazem o autoconhecimento para libertar a sua vida e libertar outros, e que você possa simplesmente crescer e encontrar os seus objetivos. Hoje, eu não sei nem como eu apresento, é um professor, um mentor, um amigo, um mestre, um escritor, 34 livros, médico, né? Uma pessoa mais que especial, que quem já vem no autoconhecimento há muito tempo sabe que foi um dos que deu início a esse olhar para o interno, que é o reflexo do nosso mundo externo. E está aqui, Roberto Chiniachik. Oi, Robson, prazer estar aqui com você. Um grande amigo, que vem trazendo muita coisa forte para nós. Robson reconhece uma história, eu acho isso lindo, mas Robson está fazendo uma revolução e é muito importante, né, a gente entender revolucionários, porque... Bom, posso já começar com a história? Pode, lógico, a gente veio aqui para escutar. É muito interessante, né, porque quando a pessoa olha Roberto Chiniachik aos 70 é uma coisa, mas olhar Roberto Chiniachik em cada construção é uma coisa muito especial, né? Então, hoje, todo mundo olha, né, a turma lá dos obstinados, o mentor dos mentores, o único mestre. Mas é interessante, por quê? Porque eu era cirurgião de pronto-socorro. Eu já tinha me preparado para ser terapeuta. E eu era o melhor novato da turma de cirurgião. E o meu professor de cirurgia, quando eu estava vindo para São Paulo, ele chegou para mim, meu apelido na faculdade de medicina era China, né? China. Aí ele, China, eu quero você como meu assistente, você vai operar comigo meus clientes, você vai dar aula na faculdade. Mas eu queria ser terapeuta, né? Então, agora, me tocou muito, porque eu admirava muito o Dr. Célio. Aí uma hora eu cheguei e falei, Dr. Célio, eu estou indo para a psiquiatria. Ele, turma, só para vocês imaginarem como que era a história, né? Ele falou assim, ô China, mas para que você vai ser psiquiatra? Você é tão inteligente, né? Então lá fui eu para a psiquiatria, né? E no meio da turma, sempre fica, e você deve viver isso muito, né? Uma coisa assim, se ferrou, não vai funcionar. Então fui eu para a terapia. Aí todo mundo assim, porra, espertalhão, vai ganhar grana conversando com os caras. E os outros, porra, se ferrou. Quem que quer essa porra de terapia? Porque tô falando, eu sou um dos inventores de terapia no Brasil, né? Eu tinha uma crença que terapia era para louco. Aí eu criei terapia de grupo. Por quê? Porque às vezes o sujeito no set terapêutico, ele não se manifesta, mas no grupo, o cara é um ditador, é um estourado, né? E aí os terapeutas não vieram, né? Eu lembro, Tiba, nós criamos terapia de grupo. E aí, assim, uma parte assim, se ferrou, ninguém vai querer terapia de grupo. E outra, porra, malandro, hein? Vai ganhar grana de 10 caras ao mesmo tempo. Eu inventei as maratonas. Eu fui para Esalen, na Califórnia, vi maratonas, criei. Então, aqueles programas de final de semana, né? Uma parte assim, porra, se ferrou. Quem que vai querer viajar para não sei o quê? E os outros, porra, tá malandro, tá? E aí foi. Inventei palestra. Eu fui aí todo mundo, agora se fudeu. Quem que vai querer, ao mesmo tempo, 500 pessoas? E a outra, malandro, hein? Sacou? Aí eu aí eu criei um livro de leitura gostosa, que a pessoa chamou de autoajuda. Aí uma parte, se fudeu. Ninguém vai... A outra parte, assim, malandro. Aí montei a Editora Gente. Aí esse cara... E a Editora Gente era Zé Gaiarsa, era Oxo. Agora se fudeu. Não vai ganhar dinheiro. Aí eu malandro.
Aí eu fiz a primeira fórmula de lançamento do Brasil, eu tenho um troféu, eu que fiz. Aí os palestrantes, porra, quem que vai querer curso online? Aí os outros, malandro. Aí eu fui para o Vale do Silício, percebi que era a história, e aí entrei de parceiro, de sócio de startups. Olivia, que a gente vendeu para o Nubank, Kill. Aí, quando eu fui, um monte de gente. Agora se fudeu. O que é? Virou investidora, startup, vai quebrar. Porra, a gente fez uma tonelada, né? Mas eu tive que aguentar. Agora se fudeu. Outra. Galera. Esperto, né? Então, turma, quando você está... E eu tenho certeza, eu não falei sobre isso, não combinamos, que quando o Robson falou, vou fazer o Resiliência Humana, metade falou, se fudeu. A outra metade, malandro, vai ganhar. Mas é assim, só quando você fizer uns 65, os caras falam, nossa, a obra dele foi significativa. Mas na hora, é sempre gente criticando, gente vendo o lado ruim. E é o seguinte, né? Os cães ladram e a caravana passa. Eu lembro você falando assim, muito... Quando eu criei o Resiliência Humana, e aqui onde a gente está, eu trouxe o meu pai, e meu pai falou, isso aí vai dar errado. Primeira coisa que falou, você é maluco. Você vai sair de um trabalho onde você trabalha com jeans, com confecção, onde eu construí tudo para você, e você vai começar uma coisa do nada, e isso vai dar errado. Autoconhecimento não vai funcionar, né? E eu lembro também, né, quem conhece a minha história, conheci lá no Tadashi, junto com ele, dando líder training, e ele falando assim para mim, Amushi, você já tem uma carreira próspera, e eu lembro dele falando assim, autoconhecimento não vai te dar tanto isso daqui, né? E aí eu trouxe para ele, eu entendo que talvez no começo não dê, mas nós vamos achar um caminho para fazer isso acontecer. Eu venho aqui mais pela minha realização e pela mais minha contribuição de fazer isso acontecer, né? O Resiliência Humana, que você me perguntou ali, vem da história da minha família. Meu avô foi expulso do Líbano, largou família para trás, o que está acontecendo agora, nossa, hoje lá em 1920, no navio vindo para cá, perde a esposa e 2 filhos no navio, cheguei ele, meu tio Elias e 3 caixões. Ele casa de novo, tem 10 filhos, meu pai mais velho de 10, começa a trabalhar com 8 anos de idade e cria na confecção, para quem conhece o jeans Amushi, é bem famosa, e faz crescer. E eu começo a ser engenheiro civil, porque meu pai queria um médico, advogado, engenheiro, não gostava tanto, fui trabalhar no Brás, me envolvi com drogas, com bebida, deu tudo errado, quase morri, e aí eu caí no autoconhecimento, né? E daí que veio a Resiliência Humana. Quando eu comecei constelação, terapia, PNL, fui lá com o Tony Robbins, me formei em coach de pontos fortes. E aí eu comecei a olhar para o lado bom das histórias, que é o que você está falando aí. Tem um lado ruim e tem um lado bom. A gente está sempre olhando para o lado ruim, mas também tem o lado bom. E quando eu olhei o lado bom dessa história, eu criei o Resiliência Humana. Meu avô foi resiliente, meu pai super resiliente e eu resiliente. Né? O Resiliência Humana são minhas iniciais, Robson Amushi, Resiliência Humana. Olha só. E aí que vem a história do Resiliência Humana. Né? E aí eu mudo minha identidade, tomo força das minhas capacidades e aí chega o merecimento. Né, Roberto? E aí eu quero te fazer uma pergunta e deixa você abrir aí com as suas histórias. A gente sempre começa esse podcast falando assim, de identidade. Né? Eu falo de mim mesmo. Eu sou Robson Alberto Amushi, filho de Alberto e Udete, libaneses e italianos, portugueses, escravos e índios, que depois de muitas adversidades não abandonou alguns valores. A honestidade, a alegria, a amorosidade, a fé, a resiliência, a saúde, a contribuição. Sou casado com o Jade, tenho 2 filhos e ajudo as pessoas a encontrar o seu caminho, ser mais abundante, tendo uma vida através do que eu tenho de melhor. E aí jogo pro Roberto. Quem é o Roberto? Chininha chique. Pessoal, eu vou começar com uma história grande. A maior história da minha vida é meu filho Leandro. Leandro nasce com paralisia cerebral, 3 meses de idade, não está evoluindo. Os médicos fazem um raio-x, na época era o que tinha, raio-x, não tinha tomografia. Tomografia tinha, mas era muito restrito, ressonância. E o amor pelo Leandro faz com que eu lute pela vida do Leandro, né?
E agora, semana que vem, 10 de outubro, o Leandro faz 45 anos de idade. Né? Então, muita gente fala assim, qual é a tua maior vitória, livro? São os 45 anos do Leandro. E o amor pelo Leandro me transformou de cirurgião de pronto-socorro em escritor, palestrante, empresário. E muitas vezes as pessoas não percebem, né? Talvez você que separou da sua esposa, tem uma filha, e você dá de pensão o que resta, o que sobra, e chora que não tem dinheiro. Se você amar sua filha, e se você tiver uma atitude de ser legal com a sua filha e com a mãe da sua filha, você vai ver. Vem ideia de livro, vem ideia de negócio, vem ideia para a sua carreira, mas mais que isso, quando você ama, você vira um construtor, você vira um realizador. Então, assim, eu sou filho da Benedita e do seu Paulo. Quando meu pai casou com minha mãe era empregada doméstica, meu pai era um balconista de farmácia da Francisco Glicério 500. E é muito bonito de ver, né? Os filhos da dona Benedita, Roseli... Já teve aqui, Edu já teve aqui. Edu Chiniachique, o Gilberto, que é o menos famoso. Vou trazer o Gilberto aqui para completar a família. Que é professor da Universidade de São Paulo de administração, mestrado no INSEAD, doutorado em Wharton. E é muito interessante, né? No outro dia a gente estava num evento e a Roseli estava numa roda e eu cheguei. E o sujeito falou assim, o Brasil tem 2 clãs admiráveis. Os Gracie no jiu-jitsu e os Chiniachiques no desenvolvimento pessoal. Né? E ele falou uma história ele falou uma frase, meu Deus, que coisa, né? Ele falou assim, a construção do desenvolvimento humano no Brasil passaram pelos livros da editora A Gente, para autores desconhecidos que a gente deu à luz, pelos treinamentos do Roberto. Né? Quando a gente olha todos esses gigantes, né? Eu posso citar, ela fez o treinamento de palestrante, fez o treinamento, e é muito gostoso, né? Porque quando a gente tem até os 35, 40 anos, a gente tem o prazer de falar assim, eu estou na lista dos mais vendidos, eu não sei o quê. Mas depois chega um tempo, aí você começa a falar assim, porra, meu aluno, conseguiu. Fulano foi meu aluno, Ciclano foi meu aluno. E os meus filhos, obviamente, Ricardo, Arthur, André, Marina, o Leandro com 45 anos. Então, esse é o orgulho de falar... X, né? Eu não vou citar nomes porque é eles que têm que falar, né? Mas assim, pô, o Roberto me orientou para eu me transformar no que... Pode citar aí, Robson Amush, Roseli me mentorou, Roberto me ajudou nas maiores dificuldades, Edu me fez turma, e tem... Né? E Ricardo, quanto eu conversei com o Ricardo, e hoje aí tem 4, 5 best-sellers em cima disso. Eu vou pegar um dos grandes, o Paulo Vieira, né? Paulo Vieira, eu fui fazer uma palestra no evento dele. E o Paulo... Eu sempre falo com os contratantes, né? E o Paulo falando, olha, eu sou um mentor aqui em Ceará, Fortaleza, né? Aí eu falei, quantas pessoas vão ter? Ele falou, Roberto, uns 500. Estou contando uma história de uns 7 anos, porque o Paulo deslanchou uns 6, 7 anos. Falei, quanto que está o ingresso? Ele falou, R$400. Hoje seriam uns R$800, talvez 1.000. Falei, pô... Quando eu cheguei, ele e a Camila me pegaram no aeroporto, me levaram para almoçar. Como é que está? Falei, tem 700 pessoas. Falei, pô, no Ceará, 700 pessoas. Quanto que é o ticket? Aí ele falou, R$700. Nossa, será mesmo? Será que o cara não está chutando alto, né? Quando eu cheguei à noite para fazer a palestra, então o Paulo abria e eu fechava. Eu só vejo o pessoal da organização Centro de Convenção de Fortaleza colocando cadeiras. Eu olhei, eu faço esse negócio, palestra há quase 50 anos, eu falei, pô, vai ter umas 1.100, 1.200.
Aí eu cheguei para o pessoal da organização e falei, quanto que está o ticket? Ele falou, doutor Roberto, aqui na porta está 1.200. 1.200 seria 2.500. Hoje. Eu falei, esse cara tem futuro. Aí no dia seguinte, ele fez a palestra, achei bem legal, eu fiz a palestra, foi ótimo. No dia seguinte, ele me levou para o café da manhã e falou, o que o senhor achou? Aí eu, plá. Agora eu falei, agora você precisa vir para São Paulo. Aí ele falou, mas Roberto, olha aqui o público que eu tenho no Ceará, olha a audiência, ontem eu fiz não sei quantos milhões. Aí eu conversei, fui falando, falei, não, cara, você tem que fazer um livro pela editora Gente. Ele falou assim, não, mas olha, eu tenho um livro aqui que eu vendo nos meus eventos. Aí eu falei mais umas 3 frases, ele recusou as 3. Aí uma hora eu cheguei para ele, eu lembro, e ele lembra disso. Eu falei, Paulo, se onde você está bom para você, está bom para mim. Está tranquilo, vamos continuar almoçando. Aí ele... Passaram uns 10 dias, estou eu dando a minha mentoria, a Roseli bate na porta e ela fala assim, tem uma pessoa para eu te mostrar, porque eu estou dando mentoria, eu não gosto de interrupção, não gosto de nada. Quem era? Paulo Vieira e Camila. Aí ele falou assim, ô professor, o senhor tinha razão, pô, o Ceará é muito pequeno para mim. Aí eu, assim, só para provocar, eu falei, se tá bom para você, tá bom para mim. Né? E ele, quando a gente está em turma, ele fala assim, pessoal, se vocês me acham duro, vocês nunca tiveram mentoria com o Chirinha Chique. Mas eu só falei, porque eu achava que o Ceará era nada para um cara do tamanho dele, né? E é muito gostoso, mas tem muita história desses alunos do coração, né? Roberto, você falando ali do Leandro, que foi essa sua grande motivação e que traz, né? Eu bato muito aqui que às vezes a nossa maior dor está diretamente ligado ao nosso propósito. Uhum. Né? Quando a gente transforma, né, o símbolo do Resiliência Humana, que é uma árvore, eu faço muito a dinâmica que às vezes as nossas raízes que estão lá no inferno precisam ser transformadas para que esse tronco fique forte e a partir disso a gente possa dar frutos. Uhum. Né? E você traz muito isso, você acabou de trazer, né? Que a história ali foi o que fez você olhar para tudo isso, para o desenvolvimento humano e começou a criar esse ecossistema gigante aí, que é as mentorias, palestras, livros, editora e tudo mais. E aí a minha pergunta é, você que já viveu toda essa história aí que está acontecendo aqui no autoconhecimento no Brasil, saindo muitas pessoas boas, mas também muitas pessoas que prometem e não cumprem. O que você vê para o futuro do autodesenvolvimento humano para as pessoas, junto com essa coisa da inteligência artificial que está chegando aí? Robson, assim, eu vejo você como um talento vindo, né? Mas assim, então tem coisas que dá vontade de conversar aqui com você, que nem eu converso com meus filhos, Ricardo, Arthur, né? Então é o seguinte, gente boa e gente ruim está na Bíblia. Sempre vai ter. Separar o joio do trigo, né? Então, eu lembro, quando a gente inventou esse negócio de palestra, tinham 4 palestrantes, o Marins, o Marco Aurélio Viana, um outro Bevenuti, não o nosso Maurício, e eu. Putz, mas tinha um monte de charlatão que vinha, que procurava entender o código, né? Então, o que é importante da gente saber? Eu odeio essa expressão, eu amo o que faço. Eu não amo o que faço. Eu amo as pessoas. Se eu tivesse amando o que faço, eu ia ter ficado lá cirurgião. Sim. Eu ia ficar no consultório atendendo 60 pessoas por ano. Mas as pessoas me exigem mais, né? Em medicina a gente diz, é interessante assim, como eu sou médico, né? Em medicina você tem médico razoável e você tem bons médicos. Então, o médico razoável, ele trata 10 dermatite atópica e ele resolve 2. E ele fica, porque eu fiz essa? E tem médico bom. O que é? Ele trata 10, ele cura 9, ele comemora meio segundo e vai para cima daquela única. Como que eu faço a 10ª? E como que eu... por que Então, esse desafio que eu sei que você vive, porque você tem esse olhar de
de paixão, né? A gente, porra, como que eu não corei aquela 10ª? E é isso que faz a gente avançar. Aprendizagem constante, atrás de uma solução, de um caminho novo. Então, por exemplo, o que era problema na escola? O problema na escola era a criança que não aprendia. Problema na escola, o aluno quer matar o professor, um dá o tiro no outro. As encrencas, né, a gente está vendo hoje até, quando você fala do Líbano, eu falo, meu Deus, como é que é possível, né? Assim, a gente passou pelo Covid, milhões de pessoas morrendo, sem poder despedir do pai. Você fala, vai humanizar, né? E, putz, vem uma desumanização ridícula. O ser humano, ele pode ser o máximo e ele pode ser repugnante quando ele perde os princípios, os valores, né? Por isso que é muito importante a gente sempre olhar para dentro, né? Assim, eu sei o que é certo e eu vou fazer o que é certo, né? Todo mundo, o Jota principalmente, Roberto, qual é o segredo de 50 anos no topo, né? Tem algumas coisas, uma é propósito, sabe? Uma é fazer certo. Por quê? As pessoas pegam atalhos, né? Elas querem... E o atalho sempre cria queda. Então, faz certo. Você falou que ia fazer isso? Faz. Agora, outra dica, né? Não entre em moda. Não entre em moda. Então, eu vejo nesses anos, um sujeito entrou na moda, ele fez um sucesso, mas não sustenta, né? Que nem dancinha no TikTok, né? Você olha Ela vai mudando ali rapidamente. Pô. Então, se a pessoa entrou na moda, então, por exemplo, agora a moda, é o mesmo tipo de roupa, Porsche, avião, Rolex. Então, daqui a pouco, como qualquer moda, vai ficar uma coisa velha. Então, por exemplo, lambada, sabe assim, fica velho. E aí você ficou ligado a uma coisa que ficou ruim. Então, sempre seja você, sempre mantenha o princípio. Tem que ter competência. Sem competência não acontece nada, né? E eu acho muito importante o que eu chamo de power, né? Até é um treinamento que eu dou, porque tem 2 pilares da realização. Um pilar da realização é a competência, mas o outro pilar da realização é a energia. Então, né, que é, por exemplo, a energia crística, quando Cristo fala, levanta-te e anda. Sabe, ele não fez fisioterapia, não fez ortopedia, ele deu uma ordem, né? Então, às vezes, o médico ele estudou muito, mas ele fala para a mãe, dá o remédio para sua filha, que ela vai estar boa. Mas aquilo chega fraco. Então, é muito importante o poder. E o poder... ele é destruído por mentira, ele é destruído por sacanagem, ele é destruído por enrolação, ele é destruído por meia-verdade, né? Então, esses tempos eu tinha uma parceira, né? uma sócia, e sempre meia-verdade, né? Só que se você vai juntando um monte de meia-verdade, chega uma hora que é uma mentira. Então, mas aí você fala assim, o que aconteceu, né? Então, é interessante, nesses 40 e poucos anos, quase 50, você olha e fala assim, quem sobrou? Então, por exemplo, você olha uma Varig. Gente, eles eram poderosíssimos. Varig, para quem não sabe, era uma companhia aérea bem famosa no Brasil. Era ótimo. Mas eu dava palestra para a Varig e eu via eles queimando dinheiro. Bamerindos. Eu fazia os eventos do Bamerindos, os caras queimavam dinheiro. Trazia uma orquestra sinfônica para fazer a abertura do evento, que vai ter uma palestra. Você fala, putz, os caras estão gastando 200 pau nesse negócio, né? E o dinheiro não aceita desaforo, né? Então, a gente precisa, para mim, a minha palavra é solidez. Isso constrói solidez? Não entra. Você falando é uma coisa muito interessante, né? Aprendi com um grande mestre lá atrás que, assim, se você faz algo e ajudou uma pessoa, né? Entenda qual que foi o caminho. Eu adoro entender como eu realizei aquilo e contribuir na vida das pessoas para que eu possa replicar isso com uma multidão, com essa audiência que a gente tem do Resiliência Humana aí, quase 14 milhões, a gente perdeu aí 1 milhão e pouco de seguidores aí com essa última confusão no Instagram, mas como replicar isso para grandes
massas para que isso possa acontecer. Na minha família do Jeans Amuxa, a gente vendia calça R$19,90 lá atrás para atender a massa. E a minha vontade sempre foi essa, de levar autoconhecimento para o máximo de pessoas possíveis. Né? E é o que você fala, né? Pega um caso lá, ele deu certo, né? Replica, não deu certo, o que precisa fazer? O que precisa atuar, o que precisa melhorar. Mas é isso, né? Eu gosto muito dos 6 Cs, que são meus pilares, que é coerência, consistência, confiança, coragem, consciência e coração. Nossa, né? que legal. Que a gente coloque ali a consistência, que é essa solidez, de estar ali sempre fazendo. E eu busco também essa coisa da inovação, né? Como criar novas coisas para que essa nova geração entenda de uma forma muito mais fácil e simples. Né? Porque na nossa época, como você lembra, para você depositar um cheque tinha que endossar, colocar, ir no banco, esperar 3 dias para compensar e depois o dinheiro cair. Agora está tão rápido, o menino faz assim, então que a gente possa trazer essa nova metodologia de uma forma mais rápida para as pessoas caminharem. Mas essa coisa da solidez, né? E do propósito, eu falo muito disso, né? De colocar as pessoas à frente do negócio, né? Não inverter o trabalho, a família, a fé, deixar para depois, né? Eu brinco de uma coisa assim, a hora que eu perdi o arrepio, cara, isso já não está fazendo mais sentido, vai buscar. Né? Então, quando a gente tem o arrepio ali que você fala, né, do propósito das minhas palestras, eu falo muito. Quando vem um arrepio lá do fiofó, e sobe aqui pra cima, é que eu tô no caminho certo e as pessoas estão encantadas com os olhos abertos, não é isso? Agora, você está falando um lance, turma, o pessoal que vem vindo busca a solidez. E as pessoas estão misturando muito, né? Então, hoje a gente escuta as pessoas, a gente está ali na rua esperando, o cara fala, pô, o Uber está 5 minutos atrasado. Compadre, antigamente você chamava o táxi, você não sabia se o cara chegava. Nossa, vai demorar 45 minutos para chegar a comida no iFood. Então, vê, a tecnologia acelerou processos, mas a tecnologia não faz o amor do seu filho ser construído em 10 minutos. Então, você que é pai, você tem que saber que vai levar um tempo. A mesma coisa de uma empresa. Então, as pessoas pegam as exceções. Ah, puta, porque o WhatsApp, em 3 anos, eles foram vendidos por 3 bilhões. Tinham... Gente, exceções são exceções. Então, eu falo para a molecada jovem, cuidado com os gênios. Então, o Keith Richards, que é o guitarrista dos Rolling Stones, ele falava uma frase assim, eu pego na guitarra para compor, para gravar e para fazer show. De resto, eu odeio. Aí você pega na escola de música, os moleques falam, mas o Keith Richards falou que não sei o quê. Gente, o Keith Richards é gênio, o gênio é gênio, você não é gênio. Keith Richards é o Keith Richards. Você não é gênio, eu não sou gênio. Eu, para o meu livro ficar do jeito que eu quero, eu reescrevo 12, 13, 15 vezes, porque não ficou bom, não ficou bom. Aí o jogador de futebol fala, porque o Romário, ele saía à noite, ele não gostava de treinar, eu também não gosto de treinar. Você não é Romário, tá? Existiu um Romário. Então, por exemplo, eu sou de Santos, Pelé foi o maior jogador. Eu ia assistir, moleque, o treino do Santos. E entrava antes um moleque que ficava lá correndo na coisa. Depois terminava, ficava um moleque cobrando falta. Aí assim, quem que é o cara? Pelé. E eu, moleque de 15 anos, Robson, escuta, olha o meu pensamento, né? Eu com 15 anos falava assim, porra, o cara é o Pelé, é o melhor jogador do mundo, da história. Por que ele chega antes? Por que ele fica depois? Quando eu fiz uns 25, 30, eu entendi que ele era o melhor do mundo, porque ele chegava antes e ficava depois. Porque, talento é talento, né? Você tem nego que tem talento, o pé esquerdo do Messi. Mas quando você junta talento com disciplina, com garra, com determinação, aí o cara fica imbatível. Mas tem muita gente que acha que é gênio e não é nem... Calma, né? Calma. Você falou uma coisa que me tocou muito, que eu venho falando uma frase que é: a gente não pode humanizar as máquinas
e robotizar os humanos. Uhum. Né? O que está acontecendo é querem humanizar as máquinas e robotizar um pouquinho a gente. A gente não pode perder esse senso das relações. Né? Uhum. E a gente também tem que olhar para aquilo que eu tenho de melhor e não ficar me comparando. Né? Eu faço uma analogia que é, quando você está se comparando, você está comparando. Parando a sua vida. Então olha para o que você tem de melhor, potencializa isso e vai em frente para entregar o seu melhor. Né? Eu gosto de uma frase que fala, seu óbvio é o milagre de alguém, seu óbvio é o milagre de alguém, algo que você faça muito bom, talvez possa salvar alguém, e é isso que você pode oferecer para o mundo e está a serviço, mas a serviço não para ganhar dinheiro, a serviço das pessoas, que faz as coisas serem muito mais empolgantes e maravilhosas. Roberto, tem uma outra pergunta para você. Uma das maiores questões que a gente tem e dores no Resiliência Humana são os relacionamentos. Tá? Se você põe lá, a gente foi um formulário gigante lá no Resiliência Humana, vem relações, ansiedade, tá? Financeiro, tá? Uma grande trauma, uma grande dor e uma depressão que está ligado também a isso. Que dica você daria para as pessoas que estão com essas dores de relações, que levam tudo para o pessoal, não querem olhar para dentro, querem culpar o Zé, o Pedro, o Paulo, mas não querem se autorresponsabilizar por isso? Né? Você que vem e cuida de desenvolvimento humano e tudo está ligado às relações, o que você enxerga que para as pessoas poderem ter essas relações mais abundantes e mais tranquilas? A primeira coisa que a gente precisa resgatar, para resgatar o relacionamento, é resgatar o amor. As pessoas precisam voltar a amar. Né? Hoje, isso em tudo. Eu falo para os meus mentorados lá na fraternidade, você já escutou as pessoas, você conversou com as pessoas? Porque a pessoa cria um pensamento e acha que vai adaptar. E esse é um toque que eu vejo muito para as mulheres. Né? Eu vejo que não brigue comigo, vou falar da dinâmica de mulher, depois falo da dinâmica de homem. Mas eu vejo que tem muitas mulheres que têm uma ideia de como esse cara tem que ser. E se esse homem que ela encontra não se torna não tem uma coisa. Então, eu estava com uma médica maravilhosa, que eu amo, minha amiga, além de minha médica, e ela assim, Roberto, putz, eu saio com os caras, eu namoro, mas não evolui, né? Eu falei, olha, tem essa coisa, às vezes a pessoa tem um ponto que não funciona, e aí eu falei para ela, eu falei assim, às vezes o sujeito não tem um bom português, ele não fala bem, ele é carinhoso, ele é culto, ele não sei o quê, mas ele não fala bem. Aí ela falou assim, não, né, Roberto, mas o cara fala errado, como que eu vou sair, como que eu vou namorar, como eu vou apresentar para minha família? E aí eu brinco, eu falo, só tem um cara perfeito. E esse cara a Cláudia já pegou, não tem mais ninguém no mercado, né? Mas eu acho que tem essa coisa que as mulheres, elas determinam assim, tem que ser e tem que funcionar. Né? O homem, ele foi treinado para não amar, né? É o cavaleiro andante, ele não pode sentir saudade do filho, não pode querer ficar para a mulher, ele tem que conquistar o mundo. Então, esse para mim é o primeiro ponto, tem que desmanchar um desconstruir pouco, desconstruir o que é o pensamento. Isso é de Aristóteles o que eu vou falar. O amor é o sentimento dos seres imperfeitos, visto que o seu maior objetivo é levar o ser humano à perfeição. Então, não vai ter homem perfeito, não vai ter mulher perfeita. E essa coisa do Uber, está 12 minutos atrasado. A comida vai demorar 45, né? Então, as pessoas querem, fazendo uma metáfora, as pessoas querem encontrar um homem, uma mulher, como se fosse um hotel 6 estrelas. O que eu vejo nesses... Adorei essa, encontrar um hotel 6 estrelas. O Amar Pode Dar Certo o Amar Pode Dar Certo é de 1986. Vê, o que é, para você que está assistindo a gente, você vai encontrar um sujeito, uma garota, como uma pousada, meia estrela.
Aí vocês dois vão se trabalhando, vão evoluindo, vão principalmente aprendendo a amar, aí o teu casamento fica 2 estrelas. Aí vocês vão trabalhando, 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas. E é isso. Todo dia eu faço café da manhã para minha mulher, para a Cláudia. E algumas pessoas falaram, Roberto, mas faz mesmo. Então, essa semana, todo dia eu fotografo o café da manhã da Cláudia. Lógico que aparecem uns penteiros falando, pô, mas só isso. A Cláudia é uma pessoa saudável. Então, o café da manhã da Cláudia é 2 ovos cozidos, 1 xícara de café, água, pronto. Aí tem nem o que quer me destruir. Ah, Roberto, você faz porque é um café da manhã simples. Mas essa é uma coisa, né? Quando a gente é jovem, e deixa eu falar para vocês, sexólogo não entende porra nenhuma de sexo, tá tudo errado. Eu já vou falar com... Então, quando você é jovem, você fala assim, eu vou transar às 11h15. Então, você fala, eu vou aquecer essa mulher para transar comigo às 11h. Depois dos 50, 55, 60, você sabe que se você quer um momento de amor com a tua mulher às 10, você tem que fazer o café da manhã para ela. Tem que preparar. Então, sexólogo. Aí agora vai ficar emocionante. Assim. Sexólogo fala assim, você tem que aquecer a mulher. Você tem que aquecer a mulher. Você tem que fazer preliminares. Você tem que fazer não sei o quê. Gente, ninguém aquece um coração ferido. É tudo besteira. É tudo besteira. Sabe, não adianta você fazer sexo oral 3 dias, porque o coração da tua mulher está ferido, está machucado. Então, você quer ser bom de cama? Escuta a tua mulher. Pergunta como que ela está sentindo. Peça desculpas pelas bolas que você pisa. Manda uma canção de amor durante o dia. Ela vai estar totalmente molhadinha a hora que você falar eu te amo. Essas porra de preliminar é tudo coisa de gente que não entende nada de sexo, não entende nada de amor. Gentileza, educação, cavalheirismo nunca sai de moda, né, Roberto? A gente poder cuidar e levar para as pessoas aquilo que a gente tem de melhor, para que elas sejam o melhor delas, talvez é o que desconstrua essas feridas emocionais que a gente tem dentro disso. Você falando, eu lembro, né, eu estava no 17º Carnaval de Salvador. Minha esposa era minha namorada, não, nem era minha namorada, era minha ficante, eu estava enrolando ela um tempo ali, e ela vira... Tem cara mesmo. E ela chega para mim e fala assim, ou a gente começa a namorar e você me assume, ou eu vou dar para outro. Porra! Direto e reto. E aí eu olhei e falei para ela assim, eu quero que você seja a mãe dos meus filhos, mas eu não sei fazer isso. Olha, eu ainda sou nem uma pousadinha 6 estrelas. Eu sou uma favelinha, não desmerecendo, mas um barraco largado na praia dentro do conhecimento dos relacionamentos. Vamos construir isso juntos? Uhum. E aí a gente foi fazer o líder training com o Tadashi, depois foi fazer a formação de constelação familiar, depois foi fazer o UPW lá com o Tony Robbins, depois foi lá para a Índia construir tudo isso, e aí foi essa construção de 1 estrela, 2 estrelas, 3 estrelas. Vou usar essa metáfora na minha palestra e vou te dar os créditos. Tem que dar os créditos. Para de procurar esse hotel 6 estrelas, porque você tem que construir ele evoluindo, e a gentileza, a educação, o cuidar, as trocas, o equilíbrio, assumir os erros, né? Pedir desculpa. Ali a gente erra, é imperfeito, somos seres imperfeitos, buscando ali o nosso melhor o tempo todo, evoluindo, mas é isso, é a construção desses relacionamentos, e não vai chegar que horas a pizza. Porra, 15 minutos atrasado, nossa, 0 minutos. Gente, o amor não é assim, tá? O amor não é... E da mesma maneira que a sua mulher, que o seu marido precisa de um processo para aquecer, a mesma coisa com o seu filho. Ontem aconteceu um episódio desse, eu fui buscar minha neta para almoçar comigo. A Alice tem 4 anos. Cheguei lá, a Alice assim, eu quero minha mãe, chorando. Aí eu... alguns consideram o maior terapeuta do Brasil, um dos melhores do mundo. Aí eu, Liz, o que está acontecendo? Eu quero minha mãe. Eu conversei, acolhi, não sei o que, eu quero minha mãe. Mari, a Liz quer você. Aí, posso falar com ela? Pode.
Liz, eu estou em casa, estou assim, assado e tal, vem com o vovô. Aí ela, tá bom. Gente, O sim. amor, relacionamento não acontece com Viagra. Acontece com respeito, com carinho, com compreensão, com essa dinâmica. E é assim. Então, para você ter ereção, tem Viagra, tem Cialis, tem o cacete. Mas, para você ter um encontro orgástico, precisa de tempo, que é o que menos você dá para as pessoas que você ama. Eu faço muitas lives dentro de casa, né? E eu tenho o Rafael de 7 e o Rodrigo que vai fazer 3 aninhos agora. Ai, que delícia. E aí eu ponho eles para fazer a live, né? E aí eles ficam todos tímidos. E aí eu falo assim, mas como você gostaria de fazer a live? Eu tenho uma live que é bem característica, eu gosto muito dela, eu vou lá rever ela, que é meu filho falando assim, tá bom, papai, eu vou fazer a live, mas eu preciso trazer meu carrinho. Que é justamente isso. É isso. Manter o respeito pelo que eles querem, pelo que eles estão pedindo, e não a gente querer conduzir e falar isso é certo ou errado, não querer colocar eles na caixinha. Né? Eu tenho um livro lá pela editora Gente que chama Compromissos por Dia para Pais e Filhos, que é para você se aproximar dos filhos. Todo dia uma tarefa, 365 tarefas para você poder estar com a sua família e unir a família, porque a base é a família, né, Roberto? Ali está tudo, quando a gente está em paz. Tem uma frase do Resiliência Humana que eu gosto muito, que diz assim, a sua casa tem que ser um lugar de paz. Se está em conflito, pare, volte um pouquinho para trás e conserte isso antes de querer consertar as outras coisas. Eu lembro também de uma fase, de um momento que eu estava muito perdido e muito triste, e foi o sorriso do meu filho Rafael ali ao acordar que me dava motivação e alegria para fazer tudo de novo, reconstruir e fazer as coisas acontecerem. Né? E a gente poder perceber nesses sinais e nessas relações o quanto isso é importante. Né? Nossa, fundamental. Nas minhas mentorias eu trabalho muito o conceito de 1000 horas. Então, às vezes, o pai, a mãe, são aqueles executivos, sucesso e tal. Eu falo assim, você vai dedicar 1000 horas a seus filhos, ou brincando, ou escutando, ou levando ao terapeuta, ou pedindo para o advogado tirar da prisão. Você vai dar 1000 horas de atenção. Escolha. Isso em que período? Um período de 20 anos, no mínimo. Então, eu tenho esse orgulho, assim, minha relação com os meus filhos é algo delicioso. Então, sabe, assim, eu levava para jogar bola, eu levava na natação, eu conversava, eu levava na psicopedagoga quando ia mal. Agora eu não preciso levar na terapia, mas o pai abandona, deixa para babá cuidar, deixa lá na creche, nunca olha. Quando o moleque fizer 12 anos, vai dar atenção. Por quê? Porque vai dar atenção obrigatória, na marra. E a gente precisa ter essa noção, né? O que é sentimento, o que é relacionamento, precisa de tempo. Na minha casa lá a gente tem alguns hábitos pequenininhos. Ó, tem uma formiguinha veio visitar nós aqui, tá aprendendo aí com o seu Roberto. De quarta-feira a gente não tem o celular e a gente joga Ludo, Uno, jogos de tabuleiro. Sei, que ótimo. A gente tem pequenos detalhes, que é quando a família tá toda junta no sofá, o abraço de urso, onde todo mundo se abraça. Não, você tem cara de ser um ursão, né? De ali todo mundo se abraça. A gente também tem o nosso momento que é o Dia dos Meninos, que só sai eu e meus 2 filhos ali para deixar também minha esposa fazer as coisinhas dela, que é o cabeleireiro, a unha, ela se cuidar ali para que a gente possa estar ali e a gente criar esses sistemas de estar mais perto. Faz muito bem e une muito. E dá força para a gente estar aqui firme e forte, empreendendo, ajudando as pessoas. E esse é o grande significado. Porque a gente precisa recarregar. Agora, uma dica, pessoal. Eu tenho o Leandro e tenho 4 filhos. Eu sempre procurei estimular a família toda junto, mas uma dica. Sai com cada filho separado. Por quê? É importante ele sentir o filho mais importante da vida. Já chegaram a essa pergunta? Pai, qual filho que você mais ama? Eu bato dos 2, né? Então, aí fica aquela coisa.
Mas você fez isso para ele, não fez para mim. Eu sempre dou uma desculpa esfarrapada. Assim, eu gosto da hierarquia. Primeiro veio o Rafael e eu amei muito. E tem agora o Rodrigo, eu amo muito igual. Né? E aí eu ponho essa coisa da hierarquia, que eu gosto muito dos pilares sistêmicos de Bert Hellinger, que traz isso. Mas aquela história, eu gosto não tem do sentido esportivo do André, jogador de futebol profissional. A Marina é médica, o Arthur é mentor, o Ricardo é empresário. Eu gosto disso. Essas diferenças. E a gente potencializar eles nisso. Roberto, mais uma pergunta aí, que é a nossa maior dor aí, e hoje você como é um homem de sucesso e traz muito isso, né? E as pessoas vêm atrás de nós porque, querendo ou não, em cima das nossas dores, das nossas transformações, a gente alcançou um sucesso profissional e financeiro que traz uma segurança, e é por isso que as pessoas vêm buscando a gente na nossa mentoria, e eu, dentro das minhas mentorias, desperto em cada um a sua singularidade e o que ela tem melhor para ensinar dentro das suas capacidades e das suas crenças. Mas o que você vê para uma pessoa ter sucesso, alcançar a liberdade financeira, que você vem despertando aí nas pessoas, para essa audiência que está aqui do Resiliência Humana? Eu estava dando uma palestra agora, né? Está aqui com a gente. E o nome dessa palestra é Os Segredos dos Multis. O que são multis, né? São os multimilionários, mas... Eu não quero multimilionário financeiro, né? Quero afetivo, saúde física, familiar, emocional. E basicamente são 4 pilares do sucesso. O primeiro é meta clara. Tangível, alcançável, temporal, com significado. Muitos dos bilionários, multimilionários, me pediram para cuidar dos herdeiros. E nesses 30, 40 anos cuidando de herdeiros, o garoto, a jovem de 18, 20, 15 anos, fala assim, eu tenho essa meta. Todos que tinham a meta, nós realizamos a meta. Uma outra parte, 30%, 40%, não tinha meta. 40%. 20% eu trabalhei para ele ter uma meta e ele acabou realizando. Os 20% que não tinham meta, não, depois eu volto. Então, ter meta é fundamental. Então, assim, você conversa com uma pessoa que você admira, esse cara tem a meta, eu vou ser tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Certamente, seu pai... né? Pessoal, quem não é de São Paulo não sabe do jeans Ramushi, mas é um jeans muito... Anos 80 foi muito grande. Muito grande, né? Então, certamente, o seu pai, com todas as dificuldades, assim, fala, eu vou montar uma empresa de jeans. Então, a fome desaparece, o sono desaparece. Por quê? Porque ele tem aquela meta. O segundo ponto fundamental é competente, gente. O cara é multimilionário, ele entende muito daquilo. Então, o sujeito é um arquiteto, ele sabe muito de arquitetura. Ele sabe muito de marketing, ele sabe muito de psicologia, para a gente estar bem na casa. Então, precisa ser competente, precisa ter meta. Trabalhar as competências. Precisa ser competente, precisa ser estudioso. E o Robson estava falando um lance aqui, logo no começo. Pessoal, é o seguinte, assistir podcast é diferente de aprender. Aprender é diferente de aplicar. Aplicar é diferente de ensinar, de resultado. E resultado é diferente de excelência. Então, você pega esses nossos conteúdos, sempre assiste, escuta com um Moleskine, que a gente chama de notebook. Então, para cada estudo que eu tenho um notebook, eu fico lá tomando nota, né? No outro dia, o Samuel Pereira, no evento dele, falou, eu fui para um evento nos Estados Unidos, em 2013, e quando eu chego, estava o Chiniachik lá, ele contando, né? Aí falou, e eu comecei a perceber que o Chiniachik tomava nota de tudo, e ele só saía para conversar com a gente quando terminava o evento, né? Aí ele falou, pô, eu entendi porque que esse cara mantém o sucesso, porque ele está estudando algo que eu vou aprender. Você sabe como eu leio o livro, Roberto? Você viu que tem um flip chart lá na minha sala? Vi. Eu vou lendo o livro e fazendo as anotações. E para eu aplicar, né, eu entendi a forma de eu processar a informação e armazenar, eu só consigo fazer isso de pé.
Por isso Legal. que eu pus o flip chart. Então eu entendi, porque antes eu falava, pô, eu tenho uma dificuldade de me concentrar para ler um livro e aplicar isso. E aí eu fui testando. Eu gosto muito de um livro que chama Desenhando Negócios. É bem difícil de achar esse livro, mas quem tiver, leia, que ele te ensina a fazer mapas mentais. Ô, Mari, manda para mim. Desenhando Negócios. O nome é lindo, não Tá? sei se o livro é tão lindo quanto o nome. É muito bom. Esse livro mudou o meu jogo. Né? Quando eu vou explicar o resiliência, quando eu vou fazer um atendimento, quando eu faço a minha mentoria, eu também estou sempre escrevendo. E quando eu estou estudando, eu estou fazendo as anotações, porque eu sou mais visual e eu preciso sentir sinestésico do que o auditivo para eu tomar aquela informação e processar. Mas voltando lá. Bom, então capacidade, tem que ter meta, claro. Tem que ter competência. Competência é você transformar em resultado o que você estuda. Então precisa ser competente, gente. É impressionante. Você pega um sujeito, o cara é médico. Né? Eu tenho um dentista, o Vasconcelos, que eu adoro conversar com o sujeito. Por quê? Porque ele fala de tudo. Ele não é só aquele sujeito que entende ali daquela especialidade. O terceiro ponto de quem tem sucesso, tem que se bancar. Sabe? Você tem que... Por exemplo, as pessoas... Muita gente chega... Né, hoje, a editora, a gente tem mês que tem 500 autores querendo publicar com a gente. Então, chega a gente para conversar. Roberto, eu tenho um livro. Eu falo, porra, esse cara está falando comigo assim. Quando ele for entrevistado lá no UOL, ele vai ficar todo travadão. Então, tem que se bancar, sabe? Você que está aí, escreve 3 vezes. Eu sou fera, tá? Eu posso falar do meu jeito? Pode. Ele escreve assim, eu sou foda pra caralho, sabe? Então é o seguinte, eu estou estudando, eu sou humilde. Eu estou conversando, por exemplo, com o Robson, como é que você fez tantos milhões aqui na Resiliência? Eu sou humilde. Agora, eu estou aqui, eu sou the best of the best, eu sou o melhor. Então, você tem que chegar e falar, eu sou foda, não importa. Putz, Roberto, o outro fez faculdade, mestrado, doutorado, eu não fiz nem faculdade. Dane-se, para não falar outra coisa, dane-se. Sabe, você tem que se bancar. Deu errado, dane-se. Vai dar errado coisa pra cacete. Muita gente acha que os meus 34 livros foram best-sellers, mas eu tenho uns 5 livros que, para o meu número de vendagem, é pequeno, né? Todo autor vai falar, pô, mas eu normalmente vendo 100 mil, 200 mil, teve livro que vendeu 25 mil, 30 mil, dane-se. E o outro é The Power, é energia. O cara que dá certo, ele tem energia. Então, por exemplo, a gente se encontrou, sabe, não chegou um cara sonsão aqui... Minha esposa fala uma coisa assim pra mim, como é que você aguenta? Você acorda às 5h40, já pula da cama, faz o café da manhã, brinca com os meninos, vai trabalhar, volta, almoça, às vezes você nem almoça, trabalha, você chega em casa, tá trabalhando, brinca com os meninos, passa no seu pai, é isso, né? Essa energia. Essa energia... É a vida, né? Tem que ter, você tem que ter essa energia. E muita gente me pergunta assim, é uma energia física? É. Então, por exemplo, eu procuro malhar todo dia, eu como certinho, eu durmo certinho. Então, por exemplo, hoje eu saí para fazer a palestra no Êxito, eu trouxe uma sopinha numa garrafa. Então, eu já tinha tomado café da manhã, terminei lá, falei, pô, eu posso chegar com fome. Pum, tomei a minha sopinha. Mas você não podia comer uma torta de frango? Eu prefiro minha energia para criar coisas do que comer torto. Agora, é importante oração, é importante meditação, é importante se relacionar com gente de bem. Então, isso que você falou é muito importante, viu, gente? Amigo invejoso, aquele sujeito que vai te visitar no domingo, elogia teu pé de arruda, e aí quando ele sai, murcha tudo. O pé de arruda tá amarelinho, tá sequinho, sabe? Dá tchau para ele. Roberto, é meu cunhado. Aí, paciência. Os judeus têm uma ideia que ele fala assim, que quando a gente nasce, Deus dá um pacote. Deus me deu um pacote. Um filho com paralisia cerebral. Como que você administra esse pacote? É fundamental. Mas, sabe, é amigo, é invejoso, é baixo astral.
Dá tchau para ele. Você sabe que meu pai tinha lá a espada de São Jorge, um pé de arruda em casa, e ele sempre falava isso. Quando o pé de arruda murchou, eu sei que eu estou no caminho errado, estou andando com as pessoas que não estão me fazendo bem e eu tenho que trocar esse caminho. E aí eu preciso ajudar outras pessoas para entender quem são as que depois vão ser gratas e vão fazer isso. Meu pai sempre, eu lembro ele sempre saindo assim quando eu era pequeno, com a arrudinha. O pai do Robson e o Roberto Chiniachique, tá? O pai do Robson e o Roberto Chiniachique. Gente, nego entrou na... Agora, eu sou muito cuidadoso em que eu levo em casa, mas pezinho de arruda secou lá na empresa... Tá. Porque a pessoa tem essa energia pesada, tadinha. Robertão, deixa eu falar, a Mari Hein, que está aqui com a gente, está nos ajudando todo aqui no Resiliência Humana e nessa coisa da televisão, que a gente... É uma meta clara que a gente tem e vai construir isso juntos. Falou que os Chiniachiques estão sempre no formol. O cara nunca envelhece. Essa é a fórmula para estar ali sempre firme, forte, ativo... essa energia, criando coisas novas, livros, né? Tava com o Ricardo ali, encontrei ele na Bienal, ele falou, tô com um projeto novo, vamos se encontrar ali para você me ajudar e não sei o que, querendo empreender. O Arthur também sempre trazendo metodologias. O Arthur entrou na faculdade de medicina. Olha aí. O ano passado, o Arthur, aos 36 anos, entrou na faculdade. Qual que é o segredo da longevidade dessa família aí, que tá sempre buscando novos... Você sabe que tem muita gente... Pessoas falam, Roberto, você tem 72 anos, quando você mantém esse pique? Eu falo, gente, eu não acordo, pego minha carteira de identidade e falo, nossa, estou com 72 anos, né? E, da mesma maneira, quando eu tinha 30, eu não ficava olhando, né? Eu olho para a meta, E, principalmente, eu olho para a dor das pessoas, sabe? Muito assim, bom. Até hoje, quando eu acordo numa noite de frio, e está faltando um cobertor, eu sofro pelos pais que não têm cobertor para dar para os filhos, sabe? Assim, aconteceu na minha vida umas 3 vezes de eu esquecer o dinheiro, era para a gente voltar às 11 para casa e eu não tinha dinheiro para dar comida para o Ricardo e para o Arthur, né? Pai, eu estou com fome. Meu Deus, né? Isso que é uma ocasião que eles vão me lembrar 2, 3 vezes na vida. Tem sujeito que todo dia, né? Essa dor das pessoas me comove muito. Então é isso, né? Sempre olhar para as pessoas. Tá ali atento ao que elas estão precisando e se colocar a serviço, né? A gente sempre faz uma pergunta que a gente está chegando ao final, vou te explorar um pouquinho mais esse corpinho muito grande. Posso perguntar um negócio para vocês? Pode. Pode. Porque vocês dois são grandes mentores. E eu sei, aqui nos bastidores, que vocês trabalham a espiritualidade de vocês para poder lidar com essas com tantas pessoas assim, né? Então só conta um pouquinho da sua rotina, que o Robson já... Ô, Martucci, as pessoas escutaram aí, eu preciso repetir o que ela falou. Eu posso pedir para fazer um xixi? Pode fazer. Ó, galera, o seu Roberto tá ao vivo? Tá ao vivo! Pessoal, desculpa aí. Esse é o primeiro podcast ao vivo. Vai. Você segura aí 2 minutos. Dou seguro. Então, enquanto o Roberto vai lá fazer... Mari, senta aqui você no lugar do Roberto. E aí, a hora que ele voltar, eu pergunto pra ele e a gente vai. Quem sabe faz ao vivo, galera. É isso. E que a gente possa... Não é isso, gente, que vocês querem? Pra quem não sabe, Mari Hein é uma nossa... se apresente aí da sua maneira. Comunicadora. Mentora de preparando pessoas pra fazer... e se posicionar através com a sua voz, com a sua comunicação. Estou aqui junto com a Amushi no Resiliência Cast para trazer a voz do Resiliência, a voz de Amushi. E vocês querem saber isso, né? Então, como é que é essa questão da espiritualidade? Da espiritualidade, para poder lidar também com tanta transformação das outras pessoas. Eu gosto muito das Manhãs Poderosas, o Milagre da Manhã e dessa prática, né? De ao acordar, eu não pego o celular, eu escuto o meu corpo, eu fico ali em silêncio, eu faço minhas orações e depois eu vou meditar. Depois eu faço as minhas frases de afirmação. Eu começo o meu dia, né, com as minhas frases de afirmação, me motivando, me colocando energia ali. Depois eu faço visualizações.
do que eu quero para o meu dia. Então eu visualizei lá atrás eu gravando com o Roberto Chiniachik aqui, e hoje eu visualizei que fosse um podcast onde a gente trouxesse muitos insights e toda essa alegria que o Roberto traz, essa descontração, que é o que eu gosto, que mesmo que seja em estado doloroso ou uma adversidade, mas que mesmo assim a gente consiga trazer alegria e olhar para isso. A gratidão, né? Então todo dia eu que posto no Resiliência Humana e no meu perfil pessoal, a gente tem ali minha gratidão diária, que a gente grava aí com o Martucci. Então eu escuto ali aquilo que eu tinha gravado e eu também escrevo. A partir disso, eu vou logo procurar algo positivo para eu ler. Sim? Sim. E a partir disso eu faço alguns movimentos físicos para acordar meu corpo. Se a gente vê um neném acordando ali, ele está se esticando. E ao longo do meu dia eu venho fazendo essa manutenção de visitar o meu altar, que a gente tem aqui, tem na minha casa, para me conectar. E eu também faço uma coisa que é sempre trazer a força dos meus ancestrais. E o que eu venho mais praticando, e o Roberto já está aqui, pode voltar e falar, eu venho praticando o não julgamento, a não crítica, a não exigência, a não levar as coisas para o pessoal e trazer as mágoas de outras pessoas para dentro de mim. E eu acho que é esse o meu maior segredo da espiritualidade. Não julgar, não criticar, não ter intenção de machucar alguém ou prejudicar, e entender que ali atrás tem um ser humano. Isso me traz muito para a divindade, para a espiritualidade. Sim. Independente da religião, né? Independente e o dia que vocês puderem vir visitar aqui a sede do Resiliência, vocês vão ver que delícia que é essa energia. Vem, Alberto, agora a gente quer ouvir você falar. Qual que é as suas práticas? Tá, então a pergunta é como é que você faz as suas práticas dentro da espiritualidade para poder lidar com tantas questões, né? E lidar com tanta gente, assim, ajudar tanta gente. Muita força. Muitas vezes para a Índia, muitos cursos, muita Índia. A gente está brincando de muita Índia, enquanto o Roberto senta aqui, porque a gente estava ali na sala antes batendo papo, contando nossos casos da Índia. Histórias da Índia, né? Embora para mim a espiritualidade é algo mais ligado a uma conexão divina, né? Mas em 1986, eu já tinha 2 livros, Sucesso Feliz, não, Carícia Essencial, mas pode dar certo, na lista vendendo, e eu senti assim, opa, achei pouco. E aí eu acabei, uma amiga falou para eu ir para a Índia, fui. E eu tenho muita história, né? Eu fui músico da banda do Osho, eu tive com o Osho assim, pertinho, Sai Baba, as irmãs lá da Raja Yoga, tive com a Ama, a mestra do abraço, tive com... E para mim a espiritualidade é básica, mas vamos falar da religiosidade que não está ligada à religião. Pessoal, para vocês terem uma ideia de mim, então, por exemplo, às vezes eu sinto durante o dia raiva de alguém, eu paro e rezo. Pai nosso que estás no céu, Ave Maria, cheia de graça. Para mim é muito importante manter o coração limpo, né? Então, eu vou, por exemplo, a maior parte das noites eu durmo rezando o rosário, a maior parte, assim. Para quê? Para me colocar numa energia de luz, de amor. E para mim é fundamental. Várias vezes eu falo, Senhor é meu pastor, nada me faltará. E falo isso no mantra, fico repetindo, meia hora, 1 hora, né? Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas uma só palavra e minha alma será salva. Eu fico meia hora, assim, quando eu estou preocupado com alguma coisa, essa é a minha fala. Então, para mim, estar em contato com Deus, né? Então, sabe assim, às vezes, essa é a coisa, estou com raiva de alguém, estou chateado com alguém, eu rezo, né? Porque isso eu aprendi lá atrás, quando... com os padres lá que me orientaram, você está com ódio de alguém, está com raiva de alguém. Aí você vai jogar ódio, só que essa pessoa ela já está no ódio, todo mundo está jogando ódio, então a chance dela fazer mais besteira é gigantesca. Então reza para essa pessoa, põe uma energia positiva. Pura, né? Positiva. Então,
Eu vou para a Índia, vou para o Nepal, adoro essa busca da espiritualidade, mas a conexão direto com Deus sem telefonista é muito bom. Eu sempre faço um desenho figurativo na minha sala, onde eu me coloco num estado de raiva e eu vejo o que essa informação quer me chegar. E automaticamente eu vou para esse estado de amor, de divindade, de reza, e falo como é melhor eu tomar decisão em cima disso que eu aprendi com a raiva. Né? E a partir disso eu só consigo conversar. Minha esposa tem uma técnica que é infalível. Ela fala assim, 5 minutos. Eu falo, já, 5 minutos para quê? Ela? Para a gente voltar para o nosso centro, para a gente poder conversar esse assunto sem raiva, sem mágoa, porque senão a gente não vai chegar em solução nenhuma. Porque quando você quer resolver algo com raiva e sofrimento, vai causar mais o quê? Mais sofrimento e mais raiva. Aliás, o Robson está falando de um lance muito importante, tá, gente? Vê, muito das ofensas, das humilhações, mesmo das agressões, eles acontecem porque o casal não tem uma sabedoria, uma força para falar, eu estou mal, não é bom eu continuar a conversar. E, às vezes, os dois estão nisso que é assim, eu preciso resolver agora. E você não vai conseguir fazer uma coisa boa. A outra é, não, eu preciso machucá-la. Então, vê, quando você começa a pensar o que eu posso falar para machucá-la mais, você tem que parar. Urgente, rapidamente. Rapidamente, né? Então, eu vejo esses casos que a gente vê no site, né? Assim, pô, fulano agrediu, fulano não sei o quê. Cara, 5 minutos antes você podia ter parado, ido passear, comer uma pizza, tomar uma guaraná. Eu tenho um código com a minha esposa. Ah, é? O código é, você tá com sede? Quando a gente vai brigar ou ela vai falar alguma coisa que vai me incomodar, ou ao contrário, a gente fala, você não quer um copinho de água? Então a gente criou uma frase, um gatilho para antecipar as brigas. Né? Isso vem da comunicação não violenta, eu gosto muito da comunicação não violenta, para a gente olhar o fato como ele é, entender o sentimento que nos desperta, a necessidade, e a gente poder fazer um pedido, e depois a gente abre a empatia. Então a gente criou uma técnica simplesmente que assim, você quer um copo de água? Às vezes eu brinco com ela, hoje você está meio explosiva, quer um champanhe? Para poder frear essa vontade de colocar para fora o que está doente ali dentro. Eu tenho um amigo, advogado criminalista, o Álvaro. Põe mais um microfone aqui, é isso aí que você está pedindo, Martucci? Tá. Aí. Eu tenho um amigo, um advogado, Álvaro de Carvalho, né? E ele fala, é triste demais quando você vê um sujeito que matou a mulher porque teve um ataque de raiva, né? Ele fala assim, tem aquele marginal que é sem vergonha mesmo, né? Mas ele fala assim, putz, aquela pessoa perdeu a cabeça, foi lá, deu um tiro, matou aquela mulher. 10 minutos depois ela fala assim, que besteira que eu fui fazer, né? E se ele tivesse a sobriedade, essa é uma dica boa do Robson da esposa, você quer um copo d'água? Você quer um doce? E amanhã a gente continua essa conversa, né? Porque ter a sabedoria de parar antes de falar algo que machuca, né? Porque, vê, você está conversando com a sua mulher, com o seu marido, até um ponto X vocês estão querendo resolver a situação. Observa, quando passa, você quer machucar essa pessoa, que você ama. E aí chega ao ponto de a pessoa vai ir lá e dar um tiro. É isso aí. A gente está chegando ao fim, Robertão, que eu sei que você tem o seu almoço marcado aí, que Opa. você já atrasou com a Cláudia, mas a gente sempre termina com 2 perguntas e eu queria finalizar para a gente poder ter isso. Se você pudesse dar um conselho para o Roberto, menino lá em Santos, com 15 anos, que está começando a sua vida, e pudesse dar um conselho firme para ele, qual seria essa palavra que você deixaria para ele? Robson, eu vou ser meio diferente, né? Dizem que é porque eu sou aquariano, né? Eu não sou sujeito que olha muito para o passado. Eu sempre penso assim, eu fiz o que dava para fazer, né? Então, esses dias o Arthur, qualquer dia chama o Arthur Chama ele, né? o maior prazer.
O Arthur chegou para mim e falou assim, pai, quais foram os 5 piores erros que você fez na sua vida? A gente estava no Chile, eu tive uma contusão e ele ficou conversando lá comigo. E eu falei os 5 piores erros, né? E aí ele, e como é que você se sente? Falei, absolutamente em paz, porque... Era o que você podia fazer. Era o que eu conseguiria fazer naquela época, né? Agora, eu vou responder diferente. Vê, a gente pensa assim... Então, por exemplo, eu conduzi minha vida de um jeito que eu tenho orgulho. Eu tenho orgulho, meus pais já morreram, tenho orgulho, meus filhos têm orgulho, a Cláudia tem orgulho, mas o ser que tem que ter orgulho do que você fez com a sua vida é a sua criança de 7 anos. Então, essa é uma coisa que eu aprendi em algum curso desses que eu fiz. Então, assim, uma vez por ano, eu tenho 2 rituais. Uma vez, 4, 3 vezes por ano, eu olho para a minha criança. Então, a gente olha, a criança aqui do lado esquerdo. E aí, como é que você está se sentindo com o que eu fiz da vida, né? E é importante a gente ver que a nossa criança tem orgulho da trajetória. Muito bom isso. Esse é um ritual que eu faço. Outro ritual que eu faço, eu aprendi num treinamento lá em Pune, do Osho, The Art of Dying. Então, tem um treinamento que, durante uma semana, você vai despedindo das pessoas, porque você vai morrer em 5 dias, vai acabar. E 4, 5 vezes por ano, eu vou, separo uma manhã, vou sozinho para a praia, ponho uma música, fecho os olhos e falo, hoje é o último dia de vida. O que está faltando, né? E aí, olho o caixão, olho... E sempre faço um exercício... que é assim, um dos meus filhos está puto comigo, porque eu sabia de uma neurose e eu não cuidei. Então, qual foi a neurose que eu não cuidei e qual filho que está chateado? Isso te dá um centro para você deixar a vida organizada. Eu gosto muito do livro tibetano do Viver e Morrer, ele fala muito sobre isso, sobre essa reflexão, né? Que a gente, na hora da nossa morte, quais os pensamentos, então antecipa isso, para que você possa corrigir, para na hora que você estiver ali, não fale isso, puta, devia ter feito aquilo, devia ter abraçado, devia ter amado, devia ter perdoado, né? E faça, só simplesmente faça, porque é muito melhor a gente ser feliz do que ter razão. No dia 23 de dezembro de 2022, teve uma história, eu estava no laboratório X e o médico me mostrou um trombo no meu tornozelo. Eu lembro disso. Batendo, e ele falou, o senhor não pode pisar esse tá, porque se esse trombo soltar, vai ter uma embolia pulmonar, não sei o quê. E foi... O André, meu filho, levou para o hospital, chegou no hospital, aquela coisa de pronto-socorro, aparece aqueles filmes lá, como é o nome lá? Grey's Anatomy. Ou seja, chegou bem perto da morte, né? Então, eu passei 3 dias assim. E eu vou te falar uma coisa muito legal. Eu não tive 1 segundo medo de morrer, sabe, assim, tinha uma paz no coração. Aí talvez você fale assim, mas você estava depressivo? Não. Eu queria e quero viver. Mas sabe quando você fala? Se for isso, é isso. Se for o que o Senhor quiser, Deus, estou em paz, né? E isso me deu uma sensação muito legal que eu trago, porque foi muito interessante, né? Porque dia 24 eu passei, estava com o Arthur e o André, e eu ia ficar no hospital até dia 26. Dia 25 é o almoço de Natal do Chinia Chics, e eu não estaria. Só que às 11 horas, o médico falou assim, estou te dando alta. Que legal. Então eu apareci no Chinia Chics com o André e o Arthur me carregando. Eu lembro disso lá no Instagram. E é isso, a gente tem que viver para... Os kamikazes diziam, né? Hoje é um belo dia para morrer. É isso aí.
A gente sempre finaliza abrindo a audiência do Resiliência Humana para você mandar um recado, uma dica, um convite para um curso, para uma mentoria. Opa! O que você quiser, a audiência toda é do seu Roberto Chiniachik para a gente finalizar. Pessoal, dia 8 e 9, ou 9 e 10 de novembro, vai ter um treinamento chamado The Power, que muito do que eu falei aqui vai acontecer. Então, vai lá no Instagram do R Chiniachik. Tem jeito de deixar um link? Tem, ele coloca aí. Tá. Tá ao vivo aqui, mas depois na hora de editar Tá. a gente coloca. Vai lá no R Chiniachik e escreve a palavra Power. E você vai conhecer. Agora, se você tiver, embora eu não quero criar uma concorrência aqui. Não tem nenhum problema. Se você está na mentoria do Robson, fica. Mas, se você tiver no pique de quero estar na mentoria com o Roberto Chiniachik, escreve lá, quero fazer mentoria com o Roberto Chiniachik. Agora, ao vivo, a cores para todo o planeta Terra. Precisamos fazer algum projeto junto, Por né? favor, será um prazer. Quando você me chamar, eu vou estar ali. Quiser me pôr para palestrar, quiser para fazer, a Roseli está me estimulando a escrever meu 6º livro. Olha Em só. breve vem lá pro ano que vem um mais sobre negócio. Vou sentar com você e a gente cria alguma coisa junto. Será um prazer. Vamos bolar, porque, pessoal, tem um negócio na vida que é o seguinte: a gente toca sozinho, mas os grandes projetos tinha, no mínimo, 2, 3 pessoas falando, e se fizer isso, se fizer aquilo? E aí, mais uma história? Lógico, por mim. Então tá bom. Vê, tinham 2 garotos de 15 anos. Um chamava Paul, outro chamava John. Aí depois a gente conheceu os caras com Paul McCartney e John Lennon. E é interessante porque eles produziram as maiores obras-primas do rock. Depois que eles se separaram, o John Lennon fez Imagine, maravilhoso. O Paul fez umas 4, 5 músicas. Aí eu falei assim, mas o que aconteceu? E aí, eu sou um bitomaníaco, né? Aliás, eu toco em banda de rock, me segue lá. A gente esqueceu de falar que ele também é guitarrista. De uma mega banda de rock. A gente podia fazer uma festa do Resiliência uma noite dessa para juntar com a turma. Aí eu fui ler como que as músicas foram compostas. Olha que coisa interessante. Eles tinham 15 anos de idade e eles decidiram que todas as músicas, tanto de um como do outro, seria colocado a confecção Lennon e McCartney. Então, por exemplo, Yesterday é só do McCartney, não é do John, mas assina os dois. Strawberry Fields é só do John, não é mas eles colocaram os dois. E quando você vê a construção das músicas, o Paul trazia uma base com algum... sabe como que chamava? Yesterday, Scrambled Eggs, ovos mexidos. Então, o Paul... ovos mexidos, e depois qualquer letra. Aí, o que acontece? Chega, ele fala com o John. O John fala, faz isso, isso, isso. Aí ele vai e faz aquilo. Então, pessoal, eu acredito que nós estamos, tem uns malucos que não entenderam isso, nós estamos num momento da sociedade, da humanidade, que a gente precisa cooperar. Eu sei que você vai falar, Roberto, você tem certeza? Eu estou falando do remédio, não estou falando da doença. A doença é o individualismo, egoísmo, insensibilidade. O remédio eu sei qual que é. Amor, parceria, cooperação. Eu tenho uma frase que é assim, a inovação nasce de pessoas de lugares diferentes, línguas diferentes, profissões diferentes, crenças diferentes. E coração aberto para poder fazer e criar algo novo que vai trazer a vida nova. Já que você está aqui, está empolgado, a última história que eu quero pedir que você conte. Da perna esquerda do Messi, que você contou ali, e aí eu finalizo isso. Olha, é uma coisa, eu assisti uma palestra em Nova York de um sujeito que, ele era da equipe do Barcelona, da comissão técnica do Barcelona. Ele contava a seguinte história. O Messi chegou
no centro de formação de amadores do Barcelona, chama La Masia. O Messi chegou com 11 anos. E ele era um gênio da bola, só que ele era bom só com o pé esquerdo. Ele não era bom com o pé direito. A equipe e o treinador falaram assim, nós precisamos desenvolver esse pé direito do Messi. Do menino. Do garoto, né? De 12 anos. Aí foi até os 14 anos e o Messi começou a perder a genialidade. Por quê? Porque travou o pé esquerdo, o qual ele era gênio, e ele não ficou gênio do lado direito. E aí, quando ele fez 14 anos, o pessoal falou assim, nós vamos deixar esse pé esquerdo do Messi fatal, feroz. E paciência, o pé direito fica do jeito que dá. E quando eu escutei essa história da pessoa falando, eu pensei num lance de... Outro dia, hoje, o Robson vai falar do método dele, do Gallup, que é estimular pontos fortes, eu acredito muito. Então, eu falo para a minha turma o seguinte, qual é teu pé esquerdo do Messi? Então, por exemplo, o meu pé esquerdo do Messi é eu fazer a terapia de alguém. Não tem para outro. Outras pessoas, o pé esquerdo é vender. Então, tem cara que, quando fala para o outro comprar, e o Robson é o pé esquerdo dele. Ele fala, porra, isso aqui. A gente fala, cacete, como eu não pensei nisso antes? Então, cada um tem um pé esquerdo do Messi. O meu convite, já que a gente está terminando, é desenvolva um pé esquerdo. Tá? O meu pé esquerdo, Roberto, é a minha capacidade de aprender. Meu pé esquerdo é a capacidade de trabalhar 18 horas por dia. O meu pé esquerdo é meu amor pelos meus pacientes. Cada um tem que ter seu pé esquerdo. É isso. Por isso que eu queria terminar, justamente por essa história, trazer o que você tem de melhor. Eu venho falando isso nas minhas mentorias, nos meus trabalhos, na consultoria que eu venho dando na empresa junto com a Gallup, da gente potencializar os pontos fortes. E acho que a mensagem aqui, que pode ficar, que é o título do podcast que a Mari queria, é trabalhe e potencialize seu pé esquerdo. Muito obrigado, Roberto. Foi um prazer. Pode chamar mais. A gente podia ficar aqui horas, mas de coração, obrigado por ser esse cara aí tão aberto, especial, que traz tanto conhecimento e ajuda tantas pessoas a encontrar seu caminho. Se você gostou desse podcast, compartilha, deixa mensagens, comenta, traga dúvidas, perguntas pro Roberto. Não esquece de ir lá no R Chiniachik, no Instagram dele, pra gente ir lá. Eu vou estar lá, eu tô me convidando, será um prazer. Vamos lá, vamos marcar uma hora dessa. Tá junto pra poder assistir lá. E muito obrigado pela sua audiência. E como eu comecei isso, pega alguma coisa aqui, faça as suas anotações, coloque em prática e ponha para as pessoas, faça esse exercício do bem, para que juntos a gente possa ter uma vida mais leve, mais tranquila e resiliente. Muito obrigado.